dessa entrevista, uma honra estar entrevistando vocês, falando da Olivia, né? Então, primeiro eu queria começar perguntando um pouco da história da banda, para quem tá chegando agora, conhecendo vocês aqui pela entrevista. Como é que vocês se formaram? Massa. Cara, a Olivia é uma banda que lança o seu primeiro álbum em 2017, mas Aham. desde o final ali de 2014 a gente já tinha a intenção de virar uma banda, né? Então a gente começa em quatro, eu e um antigo parceiro de uma outra banda que eu tive de colégio, mais o Johnny e o Murilo, que são aí os sócios 001 da banda. E Uhum. aí a gente faz um repertório já com músicas autorais desde o início, mas testando, assim, né, para sacar o que era o nosso som. Aí que a gente grava, né, o álbum ali por volta de 2016 e lança esse primeiro álbum em 2017. É o nosso primeiro single na história, Arruda, que é uma música já bem diferente, assim, que tem uma pegada meio de samba, parece um samba rock, mas aí depois fica uma coisa meio bitomaníaca, assim, no final da música. Então, eu acho que a gente sempre teve essa diversidade de som no nosso DNA, e principalmente ali no começo, esse pé no indie rock, né? E a gente está falando ali de 2017, tinha muito espaço para experimentação. Era uma fase que a psicodelia estava bem grande também, mas a gente ia Uhum. numa experimentação um pouco mais, trazendo ali sempre uma mistura de rock brasileiro, dos anos 80, 70, 90, e muita referência também, talvez, de Arctic Monkeys, de Strokes, de Red Hot, de coisas ali que o Arctic Monkeys estava bombando na época, né? Então tem um pouco isso. Aí a gente vai para 2019, né? Que é bem pré-pandemia, e é quando a gente está prestes a gravar o próximo álbum, que seria o próximo álbum. Aí vem a pandemia, muda tudo, Verdade. o repertório meio que não faz mais sentido. Um dos integrantes, o Johnny, na pandemia, ele entende que a banda não faz mais sentido para ele e tal, então a gente fica meio sem saber para onde ir, né? Todo mundo ficou meio sem rumo, né, nessa época, né? Exatamente, exatamente. Eu acho que isso é bem determinante, tipo, algumas bandas nasceram, outras bandas morreram, e outras bandas, que foi o nosso caso, falaram, socorro, né? É. Para onde a gente vai? E para minha felicidade, tipo, um pouquinho antes da pandemia, faltando, sei lá, 2 meses para a pandemia, eu e o Pedro Tiepolo, que a gente chama de Pedrinho, porque tem outro Pedro na banda, eu e o Pedrinho a gente se conheceu num curso de áudio, fundamentos do áudio, ali no IAV, que é um lugar que muita gente faz curso. Então a Uhum. gente se conheceu lá, e a gente trocava ideia, almoçava todo dia, falava de som e tal, e eu sabia que o Pedrinho tinha as coisas que ele já fazia, produzia, mas ele estava assim, sem banda, assim, autoral, né? E na época eu não sabia que o outro baixista ia sair, né? Então vem pandemia, sai baixista, aí eu dou um salve no Pedrinho, e a gente começa a namorar essa ideia de um dia voltar a se encontrar sem máscara e voltar a fazer um som, né? Legal. E para conhecer um pouco sobre cada um de vocês, né? Individualmente, como é que a música chegou na vida de vocês? Vocês desde pequeno, foi através da família? Como é que cada um de vocês acabou entrando? Boa. Quer que eu continue? Depois você fala. Para mim foi bem de pequeno, assim. Meu pai, ele era contrabaixista da Municipal de São Paulo. Ele foi contrabaixista durante 15 anos. E ele também teve uma banda ali nos anos 90, uma banda chamada K2, chegou a concorrer ao VMB 97 como banda revelação e tal. Então eu comecei tocando cello, porque meu pai ganhou dinheiro a vida inteira com música erudita na orquestra, e aí eu Aham. comecei tocando cello, acho que até antes meio que junto com o violão, assim, né? Mas logo depois eu vi que meu lance era, ali pelos 12 anos, eu vi que meu lance era mais a guitarra, né? E aí eu comecei a compor no violão, desde os meus 8 anos eu já compunha, mas aí com a guitarra e a banda toca de outro jeito, né? Então veio por causa do meu pai. Legal. E vocês, como é que foi? Pra mim, foi, tipo, relativamente tarde, assim, que eu realmente fui muito com música. Porque, enfim, compara com a Arana, né? Porque sempre tem criança prodígio que com 2 anos já tá tocando, né? Verdade. Eu fui começar, tipo, ter algum interesse, assim, por tocar e eu gostava sempre de música, mas nada, assim,
especialmente muito ligado. Eu fui começar a tocar, acho que eu tinha uns 9 anos, mas aí também, assim, só tava vagamente interessado comecei no violão, daí só com uns 13, acho que eu realmente comecei a levar mais a sério, e daí uns 2 anos depois entrei em banda no colégio, assim, daí depois que entrei em banda no colégio, daí realmente, sim, comecei a gostar muito e ficar secado, assim, né. Mas tanto assim, na minha família nunca não tinha músico nem nada, então meus pais sempre apoiaram bastante, assim, quando eu chegava querendo comprar um instrumento, eles ajudavam, né, tal. Mas foi uma coisa assim, meio que do nada, percebi que era uma possibilidade e fiquei muito interessado e fui nessa, assim. Legal, Pedro. E você, Marcela, como é que foi a sua vida? A gente está numa escadinha aqui, né? Que para mim foi mais tarde ainda, né? A minha aproximação com a música veio bem mais tarde, assim, na época de faculdade. Depois é que eu fui estudar mais a sério mesmo, guitarra mas na minha família não tem músico, né? Então foi uma aproximação mais improvável, talvez, mais intensa também. Legal. E, gente, o título de Obrigado por Perguntar, né, que é o próximo lançamento de vocês. Inclusive, vi a capa do álbum, está linda também, parabéns. Valeu. Ela carrega, né, uma ironia meio delicada, né, também crítica social, né? Como surgiu essa ideia e que momento ela virou o nome do álbum? Legal essa pergunta. A gente acabou de lançar, né? Lançamos, tem uma semana e pouquinho, e aí o nome foi tipo, faltando acho que uns 3 meses assim para lançar, a gente meio que mudou o nome, assim, porque a gente tinha algumas ideias do que poderia ser o nome. Nem vou falar sobre as ideias porque não foram o nome, né? Mas a gente tinha algumas ideias, né? E aí, quando a gente parou para olhar, e isso tem muito também do trabalho da Luciana, que é a minha parceira e fez o brand com a gente, foi a primeira vez que a gente trouxe alguém de fora, né? Apesar de ser alguém próximo, foi a primeira vez que a gente trouxe alguém de fora para pensar nessa parte um pouco mais do nome e do marketing, assim, né? E aí realmente não estava traduzindo muito. E aí, quando vem o Obrigado Perguntar, começa tudo encaixar, assim, sabe? É uma frase que tem na música Boa Tarde, que na verdade é o Obrigado por Não Perguntar, que está na música, né? E aí tem tudo a ver. E aí, por exemplo, a gente ficou nessa, a gente chama o álbum de Obrigado por Perguntar ou por Não Perguntar. O que pode soar mais irônico, o que pode soar mais ambíguo, né? Então a gente foi um pouco no Obrigado por Perguntar, porque de fato ninguém perguntou muita coisa, mas a gente tinha muita coisa para falar, e eu acho que o álbum tem esse teor de ser um pouco mais do que um desabafo, assim, de ser um manifesto, né? Então quando você fala sem nem de fato ter sido muito perguntado, é um pouco, olha, desculpa, mas preciso falar. E aí você fala, assim, né? Aquele negócio que eu sinto e vou botar pra fora, independente se alguém funciona ou não. É isso. E, bom, o disco ele tem não é uma novidade, né? Como você falou, né? Que vocês já transitam muito, né? Entre estilos, né? Pop punk, reggae, pop, hardcore. Mas uma coisa interessante é como é que vocês equilibram esses diferentes influências, né? Em uma identidade só, sem perder a originalidade de vocês. Eu acho que vai um pouco do... Eu acho que uma coisa que eu acho legal é, assim, o Pedrinho e o Pedrão, os dois tocam muito instrumentos, assim. Então, normalmente quem toca muito instrumento também consegue... Então, o baixo tem um pouco de guitarra, o teclado do Pedrão tem uma característica meio de percussão. Então, isso eu acho que dá uma amplitude para os arranjos, não ficar uma coisa meio quadrada. Então, acho que a gente é muito criativo nos arranjos. A gente teve sempre essa preocupação de, tipo, a gente é uma banda de rock, é uma banda de pop rock, uma banda de rock, então o rock tem que ser o nosso primeiro sotaque ali, né? Mas ela vem meio natural, essa coisa de fazer a música cada uma de um jeito, né? E como a gente faz isso desde o início, não é mais uma grande surpresa, meio que virou a gente aprendeu a, tipo, o que é Olivia com cara de samba, o que é Olivia com cara de reggae, o que é Olivia... E aí até o Zeca Leme, que é o cara que mixou e masterizou, ele fez o nosso último EP também, o Salva Rock, e aí quando a gente chamou ele para fazer esse, eu falei, cara, não se assusta, são 13 faixas, cada uma parece uma coisa, mas você vai ver que no final faz sentido. E ele ficou com isso na cabeça. Aí depois de um ano, ele falou, cara, eu estava ouvindo as músicas aqui, lembrei de uns áudios antigos que você me falou, e realmente tudo tem cara de Olivia. Acho que ele ficou com medo também.
E, Luz, você na divulgação, né, você falou algo sobre se reencantar pela vida, né? Você falou uma frase sobre isso. Bom, já na construção do álbum, em meio a tantos temas pesados, né, que vocês acabam abordando, né, nas músicas, é, quais momentos ou canções trouxeram esse reencantamento para vocês, como banda, como pessoas? Como é que Mas foi acho que isso isso para é vocês? uma coisa pessoal de cada um, né? O que vocês acham aí? Se cada um quiser falar um pouco, você acha? Você quer Ah, falar? Você legal. primeiro, Luiz. Não, eu acho que para Porque mim. Não, é porque realmente acho que cada um tem uma relação com a música. Acho que para mim, insustentável é muito sobre isso. Sobre você não. A solução não é você ir para Marte, é você resolver a sua casa aqui. Se já Aham, estava circulando um pôster na internet, acho que era um pôster soviético, de anos 70, que era uma casa com um chapéuzinho, assim, saca? Tipo, aham. nenhuma novidade nisso, a gente só Bem, se esquece, né? é bem característico mesmo. Eu acho que essa é uma música que para mim traduz muito, e Hasta Luego também. Hasta Luego que também é uma música de final de ano, que tem essa coisa meio uhul, festa, mas é um prato cheio, né? Uma mesa farta para corações não tão cheios assim, para muita coisa faltando, né? Acho Uhum. que são duas músicas que me passam um pouco isso, de se reencantar, né? Então, nisso tudo, eu acho que tá o reencanto, assim, tipo, o coração tá assim, mas pelo menos estamos festejando, sabe? Uhum. aí eu acho também que tem uma coisa no álbum de, apesar de tanto da sonoridade, mas até das letras, né? De cada uma fala de uma coisa muito diferente. Mas tem essa coisa que acho que liga todo o álbum, né? Que além do coisa do Obrigado por Perguntar, de tantos faz, que é meio que, por exemplo, ao mesmo tempo que tem o Insustentável, tem outras músicas que falam de uma coisa maior, é tudo meio ligado, assim, para uma coisa bem pessoal, assim, da experiência Sim, pessoal com essas questões, né? Então, mesmo, sei lá, tem ali umas músicas de amor, né? Que então, É. pra mim, é tipo isso, né? A coisa de você conseguir amar dentro de toda essa loucura, situação, né? sim, verdade. E você, Marcelo, foi uma coisa? Eu acho que existe uma sonoridade bem diversa no álbum, se for para falar sobre uma música que, que me toca bastante. Eu acho que tem muita gente tem falado sobre ela, né? Histórias que não escrevi, é uma música bem diferente no álbum, que ela é uma parceria do Luiz com o Pedrinho, e eu acho a letra dela muito bonita, muito profunda, muito madura, que tem a ver com talvez o momento em que a banda esteja passando agora. E eu acho que ela é uma música que tem uma riqueza harmônica também, acabou ficando muito bem arranjada no fim das contas. Ela é uma música muito bonita, que talvez simbolize um pouco Esse essa reencanto, assim. diversidade, né, esse reencanto Sim, e a diversidade sonora do álbum, né? bacana. E o processo de gravação de vocês foi, contou, né, com uma imersão, né, na Serra da Cantareira, né? E queria falar, além de ser um lugar lindo, né, com natureza e tudo mais, esse ambiente acabou influenciando o clima do disco, algumas decisões, vocês estarem lá, acabou influenciando, né? Influenciou, mas talvez não tanto pelo fato de, sei lá, do verde, No assim, ambiente, sim. mas pelo fato da gente ter liberdade de tempo e ar fresco para refrescar a cabeça. Eu acho que mais nesse sentido, porque às vezes a gente pensa na Serra, né, sei lá, o Mutantes gravava na Serra, né, e aí vem umas coisas muito malucas, porque no meio do mato o pessoal é maluco, pira, muita cor, muita coisa bem tropical, assim, né. A gente foi para um lance mais do tipo, cara, a gente tem um monte de música, a gente quer gravar um monte de guitarra, com tempo fora de São Paulo para sim sentir silêncio e com certeza isso acaba também vindo ali para o álbum, mas eu acho que o mais importante era poder você, tipo, muitas vezes no estúdio você fica, são pouquíssimos os estúdios que tem janela, né? Aham, Então, muitas vezes você fica ali trancafiado e isso acaba deixando, sei lá, pode deixar você com um som mais quadrado, assim, né? sim. E aí na Serra a gente teve essa liberdade, foram alguns dias, né? E ao mesmo tempo de arranjo também, porque a gente mudou vários arranjos, assim, acordes, né? O Canel, que é o produtor dele, também é guitarrista, então ele tinha ideia às vezes de manhã, e a gente ia lá e mudava, né? Então foi o que a gente gravou na Serra foram as guitarras, né? Tanto as minhas quanto a do Marcelo, e o Marcelo, cada música ele grava umas 6 guitarras, então era muita guitarra, assim, para fazer em estúdio, então a Serra foi uma boa. Bacana. E vocês falando de coisa boa, vocês fizeram recentemente sua primeira turnê internacional, né, com show na Argentina. E alguém voltou falando espanhol?
Pior que não. A gente foi falando mais ou menos, voltou falando mais ou menos. O Marcelo, depois do quinto dia, ele desandou a falar espanhol e a gente descobriu que ele já sabia um pouquinho e estava escondendo o jogo. Teve Pô. isso. A gente tomou Fernet lá, e depois do Fernet começou a falar espanhol, aí saiu. Aí foi. Boa. E o que mais surpreendeu vocês, gente? Tipo assim, vocês conhecem muito o público aqui do Brasil, mas a recepção lá fora, como é que foi? Acho que foi bem legal, assim, tipo, a gente ficou meio surpreendido com como a gente foi bem recebido, assim, tanto pelas pessoas lá, mas, assim, tipo, quem tava trabalhando nas casas de show e tal, tipo, todo mundo, assim, deu pra sentir que eles realmente curtem muito, assim, música, né, rock e toda coisa da cena independente. Pelo menos, assim, a nossa experiência, talvez a gente foi no lugar certo ali, que estavam as pessoas bem legais, mas a gente teve essa sensação, assim, de que realmente é uma cultura, assim, que valoriza muito, né, a coisa da música. Então foi bem legal, assim, tipo, todos os lugares que a gente foi lá, que a gente tocou, e a gente gravou nos estúdios também, foi muito bem recebido. Legal. E as letras do álbum, ela mescla um pouco, né, do humor, da poesia, inconformismo, né, faz essa mistura. Queria perguntar um pouco sobre o processo criativo de vocês, de composição. Existe uma receita de bolo, mais ou menos? Ou um termômetro que vocês conseguem saber se a letra está pronta ou precisa de uma pitada a mais de alguma coisa? Como é que vocês fazem isso? Boa, eu acho que receita não tem, assim. Eu acho que, assim, tem algumas músicas que são ali de 2017, que é Boa Tarde Sustentável, e elas foram muito importantes para definir o resto, assim, né? Então, eu que faço a maioria das letras e eu escrevo muito, não sobre as mesmas coisas, mas eu acho que eu envelheci cedo, assim, então a minha cabeça para algumas coisas, ela é meio assim há um tempo, assim, sabe? Então essas coisas já me incomodam há uns 10 anos, eu já tô puto há 10 anos. Então a identidade dessa ânsia, dessa raiva, já tá comigo há uns 10 anos, assim. Então, eu acho que o processo criativo, a parte, quando estou escrevendo, que eu mais me preocupo, é em ser sincero. Aí depois, esse verso não está tão legal, dá para melhorar, ou tá muito simples, ou tá muito complexo, tal. Mas eu acho que a sinceridade é muito importante, porque depois fica difícil de consertar uma coisa que não tá sincera, assim, sabe? E aí essa coisa de ser mais bem humorada, mais poética, tal, eu acho que é um pouco a minha veia de viver, assim, eu sou um pouco assim mesmo, é meio mais cansativo também, né? Porque é tudo junto, assim, né? As coisas que eu leio, acho que os artistas que eu gosto, os compositores, né? Raul Seixas, que eu gosto muito, o Cazuza, né? Tem toda essa galera tem essa veia meio. O Cazuza é menos humorístico, assim, mas tem essa coisa do humor, da poesia e da acidez, né? Sim. E eu acho que também uma coisa que a gente, depois que o Luiz, né, chega com as músicas e tal, e já meio bem avançado, né, a gente chega pra montar o arranjo, assim, né, e pensar, mas antes disso até decidir quais vão entrar no álbum ou não, uma coisa que a gente teve mais intencional nesse processo desse álbum foi disso de escolher, assim, as músicas que iam entrar e até olhando, assim, no conjunto, tipo, já tem uma música que fala meio disso, sim, precisamos de uma pra complementar, porque se ficar um álbum só a parte divertida, daí fica meio bobo, se ficar só melancólico, fica Sim. meio perdido, então... Meio que deixa de ser vocês, né? Se faltar algum ingrediente. E aí é legal falar também que Viver um Amor, aí é uma letra muito mais do Marcelo do que minha. É a primeira música que o Marcelo me mostrou, assim. E de primeira eu já achei que ela tinha cara de Olivia, porque já falava de coisas que estavam ali, falava um pouco mais com a cara dele, mas tinham palavras ali que já estavam no nosso universo, né? Então foi fácil de entender que aquilo estava no nosso universo, assim. Não sei se existe algo que a gente nunca vai falar, mas as coisas que a gente fala estão rondando por aí, sabe? Sim. E a gente, como você falou, acho que muita coisa a gente acaba chateando há muito tempo, né? A gente está num momento que tem várias coisas em ruínas, né? Tipo, climático, político, vários contextos, né, que estão dando ruim no mundo, né? Uhum. E de que forma vocês acreditam que a música ela pode ser meio que uma ferramenta real de resistência, transformação? Que efeito vocês acham que essa música de vocês, em particular, está conseguindo causar no público? Boa, essa pergunta é boa. Quer refalar, Marcelo? Você está com cara de ter resposta.
A pergunta mais difícil que ela joga pro outro, né? É, Sempre assim. Não, eu fiz a pergunta, ele sorriu, Não, pô. não, é que eu acho que tem um pouco a ver com a análise que ele fez de histórias que não escrevi, viu? Porque histórias que não escrevi é uma letra bem um pouco engraçada, né? Meio triste, mas bem sincera, assim. E é um pouco histórias histórias que não escrevi. Ela fala sobre uma história interrompida, né? Sobre um conhecido meu, cara da música, e que sofreu um acidente, então foi uma história interrompida, assim, né? E acho que também vindo um pouco, acho que uma das poucas lições boas, porque infelizmente acho que a gente não teve muita lição boa do momento pandêmico, assim. Eu acho que não teve tanta coisa boa para a gente tirar, não, mas eu acho que uma das poucas coisas boas que a gente teve foi essa emergência do viver, assim, né? Do tipo, olha, tem que viver, tem que fazer, né? Tem que ser a coisa real aqui, né? Porque senão uma hora o bonde passa. Então, eu acho que essas músicas falam um pouco sobre isso, assim, sobre esse se reencantar, que é um papo meio zen, meio yoga, assim, que é Aham. a galera da yoga fala muito disso, assim, também. Não, eu não faço yoga, mas eu sei ali do meio, e tem essa coisa, assim, de tipo, cara, não tem como, né, você mudar, não é simplesmente assim, não tem como você mudar o mundo se você não mudar você, não é só sobre isso, assim, não tem como mudar o mundo se você está em constante bad, assim, entendeu? Se você não está com uma postura, se você não está com uma base forte, assim, você não mexe um grão, assim, Não, né? como é que você vai fazer isso, né? Se nem você tá. E Exato. eu também acho que, tipo, a gente fala muito sobre essas questões, né? Mas não é. Acho que não é uma coisa tão calculada assim de, nossa, vamos ser uma banda política e. Acho que é mais uma coisa que nem o Luiz falou antes, assim, tipo, as letras parece que vem dele assim, de um lugar bem de sinceridade, né? Então são questões que, tipo, realmente são importantes e nos afetam, então a gente tá ali trazendo isso de um modo, assim, com sinceridade, tipo, mais falando, pô, acho que é uma coisa de notar as coisas do dia a dia, assim, que não fazem tanto sentido e a gente vai fazendo e, pô, podia ser diferente, né, do que, acho Ah, que vem daí, né, um pouco. sim. E em meio ao caos, né, vocês acabam cantando sobre amor, né? Que estão falando, vocês estão acabando cantando sobre amor em meio ao caos, tá? Que tipo de amor vocês acham que o mundo mais precisa hoje em dia? Isso tudo. Que tipo de amor o mundo está com as perguntas profundas, hein? O tipo de amor Obrigado. que o Eu me mundo. esforcei. É, Eu acho que é meio disso também, assim, de novo. É, é, Tipo, ma- é mais, mesmo. é mais de se ouvir mais. Sim. A não, com gente. certeza. Eu acho que o mundo está muito arisco, né? Por isso que você é obrigado a perguntar também, né? Porque ou não perguntam, ou quando perguntam, vem uma resposta já na lata, assim, né, cara? Então, tipo, todo mundo tem muita certeza, né? Tem muita certeza de tudo, assim. Então, eu vou soltar um spoiler que nem era para eu soltar, mas o nome do álbum anteriormente era para ser um trocadilho com a insustentável leveza do ser, era para ser a insustentável certeza do ter, assim, porque todo mundo tem certeza de tudo. Aí a gente achou esse nome muito cabeçudo e mudou. Porque não dá, bicho, não dá para ter certeza de tudo, para assim, se você diz não, quer dizer, parece que assim, ou você ataca ou você defende, não existe, ou você ataca ou você contra-ataca, não existe, tipo, você defender a sua sem dar um tapa de volta, saca? Então, acho Sim. que tá precisando de um amor mais pacífico, assim. Aham. Eu também acho que a gente tava falando. Nossa, eu deixo eu falar também. Mas a gente tava falando até esses dias que a coisa do amor, mesmo músicas de amor, né? Tem algumas que são, assim, parecem mais de romântico, mas, por exemplo, acho que em Sim de Mini, que a gente tava falando, é uma coisa assim, não necessariamente só romântica, é uma coisa de compartilhar, de tipo, de amor, assim, pô, aos outros. E eu acho que também tem uma coisa de amor, tipo, pô, acho que nem debaixo de tiro tem um pouco disso, tipo, pô, amor, vamos fazer ele, porque a gente não tem outra opção, né? A gente gosta de fazer o que faz, então vamos fazer. Então tem esse amor como, tipo, pô, vontade de fazer as coisas e ver, né? Então, Sim. Marcelo ia complementar também. acho que talvez, complementando o que o pessoal falou, né? Talvez um tipo de amor menos narcisista, né? Mais intenso e bem intencionado, assim, no sentido de ser mais altruísta, né? É. Luiz, você falou da pergunta, né, que tá cada vez mais profunda. Pô, entrevista tá sendo igual a sessão de terapia. Legal pra caramba. E, bom, muita gente fala que o pop rock brasileiro, né, ele passa por uma renovação, né, atualmente, né? É, qual é a opinião de vocês sobre isso? Você sente que alguma coisa está mudando no cenário, alguma tendência nova?
Você sente alguma coisa em relação a isso? Eu acho que o pop rock, ele pode ser uma consequência do rock voltar a ser o que era, assim, né? Então, assim, acho que, por exemplo, Skank é uma das maiores referências de pop rock que eu acho que a gente tem, e se você perguntar para o Samuel Rosa, ele vai falar que ele é roqueiro. Então, eu Sim. acho que é uma consequência. Eu sinto que em 2017, quando a gente lança, a nossa banda ela é mais, já era menos indie, mais rock, né? Hoje a Aham. gente também é mais rock, mas a gente também está um pouco mais pop. E eu sinto que até a pandemia, a galera não estava na onda de vir com pop rock brasileiro, com rock brasileiro. Era difícil a gente conseguir espaço. Os espaços que a gente conseguia era sempre muito na base assim, hoje é um rolê mais diverso, então a gente encaixa. Aí eu acho que agora, na pandemia, a galera meio que se reconectou com o rock, e isso pode dar bom pro pop no geral, né? Eu acho que antes a gente até falava, cara, será que a gente põe que é uma banda de rock? Isso pode dar medinho nas pessoas, porque às vezes dá, entendeu? Aí Uhum. hoje eu acho que está um pouco melhor. Eu sinto esse movimento, pelo menos, assim. Sim. E música é difícil porque tem muito rótulo hoje em dia também, né? Pra te conseguir encaixar uma banda no que ela é. É. Mas aí A gente teve esse problema por um tempo, né? E porque é isso, no rock, tipo, uma banda de rock pode ter mil coisas diferentes. Você já imagina, às vezes, todo mundo de preto, assim, né? E, nossa, Não. rock and roll, que não é isso, a É gente. porque, Mesmo o indie também, o indie significa qualquer coisa. é Né? porque tem aquela imagem tradicional, né? Cultural que o pessoal tem, né? Sim. Exato. É. Eu vi não sei se era o Arnaldo Antunes ou o Samuel Rosa agora, mas era um corte de uma entrevista dele falando como ele gostava dessas bandas que surgiram no final dos anos 90, e aí ele cita, acho que não era, acho que era o Arnaldo Antunes, ele cita Skank, cita Rapa, cita uma série de bandas que tem essa coisa de, é uma banda brasileira, mas é muito difícil você definir o que é, né, de você definir o som do Rapa, assim, muito, muito difícil, né? Sim. Então, eu gosto disso, assim, de ser um pouco indefinível, né? É. Bom, pessoal, se eu falar o nome errado, me corrijam, tá bom? A produção ela foi assinada pelo Kenny Ramos, né? E a mix, né? Master foi pelo Zeca Leme, que são nomes importantes da cena já, né? Como foi dividir esse projeto com profissionais que também têm uma identidade artística forte? O Carneo, além de já ser guitarrista, violonista, tocou com uma porrada de gente, assim, já tem acho que uns bons 5 ou 6 anos que ele está investindo na parte de produção musical, e ele é um amigo nosso, né, um amigão, assim, de 10 anos, assim, tal, que eu já conheço o Carneo, e foi muito fácil trabalhar com ele, porque a gente já se conhece, ele já sabe, por exemplo, o Pedrinho também conhece o Carneo há muito tempo, ele já sabe mais ou menos o que eu quero dizer com alguma letra, assim, então isso ajuda também, isso ajuda porque ele também é compositor, isso tudo ajudou, e ele ser guitarrista também, porque tem 2 guitarristas na banda, e isso ajuda a dar uma fluidez para o trabalho, né? Foi bem legal, assim, acho que se não fosse o Canil ali na Serra da Cantareira, eu e o Marcelo, a gente ia ter ficado um mês lá, ao invés de 3 dias, entendeu? Isso é uma coisa. E o Zeca, putz, o Zeca foi uma coisa muito legal que aconteceu com a gente, assim, foi uma indicação que a gente recebeu do Selva Rock brasileira, e que a gente se deu muito bem desde cara, assim, né? E ele tem um estúdio bem legal também, que é o BTG ali. Então, sempre que finaliza o trabalho, a gente vai lá escutar, toma um café e tal. E eu acho que a qualidade da mix e da massa dele é top do Brasil, assim, né? Tá entre os tops, assim. Então, bem, bem legal. Legal. E, gente, até uma pergunta mais individual, um pouco mais reflexiva. Ao longo desses anos, né, vocês já lançaram, né, discos, EPs, single, com temáticas bem distintas também. O que vocês mais aprenderam com a banda desde Jardineiro de Concreto? Tipo, o que vocês sentiram que vocês pensavam de um jeito no início, agora vocês já mudaram um pouco? O que vocês acham? Tá, acho que vou Pode ir. começar eu com os jardineiros, aí eles seguem. Uhum. Jardineiros, jovem, né? Então eu falei, vou lançar uma bomba, vou lançar de cara um álbum só com música foda. Eu realmente gosto muito das músicas, mas já pensei, repensei várias vezes, tipo, putz, podia ter lançado um single a mais, podia ter lançado um EP, depois um álbum, tal. Será que eu
dar nome de música para o álbum é uma boa ideia, tal. Então eu aprendi a administrar mais os projetos, assim, a controlar um pouco o meu ímpeto de fazer as coisas, o que é ruim, porque aí às vezes eu controlo demais, mas eu perdi um pouco essa impulsividade que eu tinha, e isso foi mais saudável para virem os outros trabalhos, né? Sim. E vocês, o que vocês acharam? Marcelo até foi tomar uma água para pensar mais tempo. Acho que é um pouco disso da experiência, né? Você vai aprendendo a lidar melhor com as coisas e é um pouco disso, né, que você falou, de fazer os projetos acontecerem do melhor jeito. Mas acho que a própria experiência de estar na banda, assim, que é diferente de ser um projeto seu, assim, né, que você faz do jeito que quiser, que às vezes por um lado é bom que você tem menos estresse, mas perde uma coisa, né, de tipo, quanto mais gente, melhor, assim, em outros pontos de vista, e quando a gente se encontra, assim, e acha, não, beleza, é isso aqui mesmo, realmente é uma coisa que sozinho nenhum de nós conseguiria fazer, né, então esse lado é bem legal dessa experiência. Legal. Você, Marcelo? Eu entrei no Selva Rock, né? Eu participei das gravações e produção do Selva Rock e agora do álbum, né? Obrigado por perguntar. Eu acho que, cara, antes de fazer parte de todo esse processo, eu imaginava que gravar um EP ou gravar um álbum era muito mais fácil, era muito mais simples, né? É bem mais complicado do que eu pensava. Então, eu acho que é um aprendizado bem completo no sentido de entender o tempo das coisas também. Isso é importante a gente entender o tempo de cada coisa, né? De toda a pré-produção, como a pré-produção é importante, né? E até chegar ao resultado final leva tempo e é importante estar preparado para isso. Marcelo, desculpa a pergunta, mas em algum momento do processo você pensou, por que eu fui topar fazer isso? Não, jamais. Pode perguntar, porque quando eu chamei ele para a banda, eu falei várias vezes, você tem certeza? Você quer entrar numa banda independente mesmo? Ai. Tem vezes que dá essa pergunta, por que eu fui fazer? Bom, gente, vocês lidam com temas sérios, né? E vocês acabam conseguindo fazer isso sem abrir mão da leveza, né? Em alguns momentos, né? Que é uma coisa que, pra mim, além de exigir coragem, né? De você colocar a sua cara a tapa, né? Falar o que você pensa também, é, é uma coisa difícil. Como é que vocês conseguem passar um tema pesado, mas ao mesmo tempo ser sutil com isso? É um desafio em algumas letras você conseguir. Eu acho que assim. Eu acho que tem um pouco da minha experiência pessoal com meu pai faleceu quando eu tinha 17 anos. A Olivia não existia ainda, né? Eu já fazia músicas tal. E aí, de repente, comecei a fazer muita música triste, assim, tal. Eu falei, pô, não quero ficar só fazendo música triste. Aí eu comecei a fazer, de novo, música sobre outras coisas, né? E eu aprendi a encontrar na poesia, né? Que foi durante o luto que eu comecei a ler muito poema. Antes eu não era muito da poesia, não. Então, eu aprendi que a poesia, muitas vezes, por ela ser ambígua, né? Eu não acho que tudo que eu escrevo dá para falar que é poesia. Eu escrevo música, assim, né? Mas eu acho que a ambiguidade da poesia, ela te ajuda a entender que dá para você, na mesma palavra, né? Não, porque na prosa você tem uma frase inteira para resolver sua vida, né? A poesia, às vezes, em 3 frases, você sente, em 3 palavras, você sente 15 coisas, assim, né? Então, isso eu acho que ganha tempo. Hoje em dia, as pessoas não têm tempo, então, se você consegue, com uma palavra, deixar alguém feliz, triste, com raiva, pode ser um bom negócio. Eu acho que traduz mais uma incerteza, que é a incerteza do artista, assim, né? E tem um lance que aí eu acho que é uma coisa que se estende um pouco à banda, e eu acho que se estende um pouco a minha intuição de quem chamar para a banda, né? Porque eu não ia chamar o Pedrinho se o Pedrinho não fosse Pedrinho, eu não ia falar com o Marcelo se o Marcelo não fosse Marcelo. Eu acho que todo mundo tem essa coisa de ser bom anfitrião, assim, de querer fazer as pessoas se sentirem bem. Então, quando você vai no show da Olivia, e eu já fui em show de muitas bandas que eu gostei do show, mas não me senti, não saí de lá melhor, saí de lá igual ou às vezes mais para baixo. Eu acho que cada banda tem sua função, mas a função da Olivia, às vezes, é fazer a galera sair de lá mais para cima, ou pelo menos mudar. É aquilo de que você conseguir criar uma experiência, não ser mais um show que você foi, né? Sim. E aí eu acho que passa por esse loop de emoções que você tem, assim, né? E, pessoal, a gente vai para a última pergunta agora, também é pessoal. Se vocês estavam achando difícil, essa para mim é pior que tem. É sempre mais reflexiva, afinal. Cara, se cada faixa do álbum, obrigado por perguntar, fosse um tipo de pergunta,
né? Qual seria a pergunta que vocês fariam pro mundo hoje, que vocês acham que ele precisaria ouvir? Se cada faixa do álbum fosse um tipo de pergunta, qual pergunta a gente faria para o mundo? O que vocês acham que o mundo mais precisa ouvir hoje? Essa é uma que o Marcelo tá com cara de que vai responder. O Marcelo, ele já tem uma resposta na ponta da língua. Vocês estão loucos? Vocês estão loucos? Cara, É uma boa pergunta essa. o Marcelo tá mais quieto ali, pô, jogam pra ele. Eu acho que uma das perguntas talvez esteja ali insustentável, assim, que é do tipo, você tem certeza que você quer ir para outro planeta? Acho que essa é uma boa pergunta, assim. Do tipo, você tem certeza que a solução tá fora? Acho que essa é uma boa pergunta. Essa aí foi boa. Acho que Deixa eu pensar em outro. pensa aí. Pensar. Cara, é umas perguntas que a gente não saberia responder, né? Se a gente parar pra pensar, né? Uhum. Não, uma simples e que dá um nó na cabeça tá tudo bem, né? Você tá bem hoje? Isso daí, às vezes, a gente responde rápido, né? Mas não é tão simples assim, não, né? Você vai no automático. Tô. Acho que para hora extra é uma boa pergunta, é assim, o que você vai fazer no final de semana? Também tem que fazer uma contabilidade incrível, tem que administrar um monte de amizades, de emoções, tal, assim, né? Acho que as pequenas decisões do dia a dia estão mais complexas, talvez, né? Verdade. Fala aí esses dois, eu já falei de 3, hein? O cara é o compositor, né? Ele que tem. Viver um amor, Marcelo. Qualquer pergunta de viver um amor. Essa pergunta é difícil, hein, cara? Se rendem? Ou não? Dá pra... Pensei mais uma, pelo menos, vai. Mas é difícil. Por que eu não fiquei rico ainda? Boa é uma boa. É uma boa. Acho que talvez em Sem de Mim pode ser uma coisa acho que ensaio aberto pode ser, vamos ficar só na amizade ou vamos algo a mais, assim, tem isso também. Luiz, você tá tirando todas as perguntas do Pedro Marcelo, cara. Eu ia falar. Engraçado que eu ia falar exatamente isso, ele falou agora. Isso. Então é isso, tá bom. Tá bom, contou então. Marcelo, depois a gente volta para falar a sua na próxima. Gente, muito obrigado pela entrevista. Adorei conhecer vocês três. Espero que vocês tenham gostado também. Para quem quer acompanhar a Olivia, quer ouvir a música de vocês, onde é que a gente encontra? Plataformas, redes sociais? Onde é que vocês estão? Em todos os lugares. O Instagram é a Olivia Banda. Tem TikTok também, acho que é o mesmo, né? A gente tá das músicas no Spotify, lá tem álbum, tem EP, tem um monte de coisa. Tem YouTube. Então é só todas as plataformas. Só procurar a Olivia. Então é isso. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu. Obrigado. Valeu.